Boa noite a todos os terapeutas que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Cultivando uma Rotina Digital, que foi uma live que nasceu no meu coração, porque através da mentoria, acelerando a sua jornada digital, as mentoradas apresentam muito essa dificuldade em relação à criação de conteúdo, e também lá no grupo do WhatsApp, o grupo Terapeutas Conectados, também surgiu muita dúvida ali em relação à criação de conteúdo, a queixa principal disparada é como criar conteúdo, conteúdos que sejam atrativos, conteúdos que conectem com a audiência. Então, por isso eu quis montar essa aula live para vocês sobre a criação de conteúdo. Bem, eu não vou me demorar muito, porque realmente é uma aula prática aqui que eu quero dar para vocês sobre esse cultivo da rotina digital. Como alguns não me conhecem, eu já vou aqui me apresentar. Eu me chamo Raíssa e eu sou dentista formada há mais de 12 anos. Em meio à pandemia, morando em um outro país, eu me vi ali numa situação no qual eu não podia sair de casa e acabei me aproximando do digital. Foi onde eu descobri a profissão de social media. Boa noite, Giovana. E eu acabei descobrindo a profissão de social media e me encantei, porque realmente a internet naquele momento estava me conectando com o mundo, eu estava grávida, longe de família, então ali na pandemia foi o start ali da minha profissão como social media. E como dentista, eu não podia deixar de trabalhar com outra área, a não ser a área da saúde, porque eu sou dentista, porque eu sou técnica de enfermagem e hoje curso psicanálise. Então esse é o meu amor aqui misturado da área da saúde com a parte digital. E por isso eu peguei essa missão para mim, de deixar o digital mais fácil para os meus colegas da área da saúde. Então essa aula hoje vai ser maravilhosa. Cultivando uma rotina digital, eu vou trazer para vocês aqui um pouco de como criar um conteúdo bem fácil, bem leve, bem estratégico, para que vocês vão perceber que tudo vira conteúdo. Pode ficar tranquilo, porque isso é bem prático. E depois eu vou trazer 10 estratégias aqui para você criar conteúdo no seu dia a dia. E no final da live eu vou trazer uma surpresa para vocês em questão de criação de conteúdo. Então vamos lá. O primeiro pensamento que a gente tem que ter quando vai criar conteúdo é que a criação de conteúdo ela tem 3 pilares, tá? A primeira é sobre o seu cliente, quem que é o seu cliente, o seu paciente. O segundo é sobre o seu tema principal ou a sua especialidade clínica, tá? E a última, que é o seu posicionamento. Então, o que acontece? De acordo com o seu cliente, você consegue criar o conteúdo, do seu perfil, baseado no tema, do seu tema principal, da sua especialidade, mas de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o seu jeito de mais extrovertido, mais quietinho, Então, aqui na mentoria, a gente tem tantas alunas mais extrovertidas, quanto alunas mais quietinhas ali, que não gostam tanto, de se expor. Então, esse é o pilar, os 3 pilares, aqui a tríade que eu gosto de falar em relação à criação de conteúdo. Então, sabendo disso, a gente começa a entender qual que é o passo a passo, dessa criação de conteúdo, Então, dessa tríade, desse pilar, tudo vira conteúdo, vocês vão ver isso daqui, tá? A gente tem que entender que o nosso cliente, o nosso paciente, ele não está na internet para descobrir algum problema, E apesar de nós, terapeutas, tratarmos esse problema, tratarmos alguns problemas, a pessoa que tá aqui no Instagram, ela não tá aqui simplesmente para descobrir que ela tem um problema. Na verdade, ela não quer, ninguém quer descobrir que tem um problema. Ela tá aqui simplesmente para aprender alguma coisa, para poder se desenvolver, para se motivar e para se inspirar. Então, se a gente aprender a criar esse conteúdo, a gente vai atrair mais seguidores e vai nos conectando a eles, Esse conteúdo nos conecta a eles. E é assim que a gente consegue convertê-los em clientes, que é o nosso foco principal. Então, assim, eu preciso entender que o objetivo dessas pessoas são esses. Então, eu tenho que falar esse linguajar, eu tenho que trazer esse tipo de conteúdo, independente do nicho que eu atendo. Independente se eu sou terapeuta de casais, se eu sou terapeuta infantil, não importa. As pessoas estão ali para se entreter, é uma rede social. Ninguém tá ali para sair com uma depressão diagnosticada, com algum problema específico, tá bom? Então, a gente tem que sempre pensar no que a pessoa tá esperando, tá? E os principais temas que eu abordo nos meus perfis, Vocês sabem que eu tenho um perfil de terapia e o perfil de social media, os principais é a necessidade desse cliente, desse seguidor que tá aqui, que é essa, de se inspirar, de se entreter, de conhecer, de aprender, novas situações, novos conteúdos. Então, eu tenho que suprir essa necessidade dele, tá? Então, quando eu vou criar meu conteúdo, eu sempre gero através do método que eu mesma criei, que é o método selo, tá? Então, minhas mentoradas aí, daqui a pouco já vão aprender esse método, e você também pode aprender sobre esse método, que é o que me faz criar um conteúdo assertivo e não deixar o meu perfil faltando informações que sejam importantes para que o meu seguidor seja convertido em cliente. Meninas, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender? É um bate-papo. E aí, como é que tá? Fala pra mim aí. Minhas mentoradas aí presente. Como que estão, gente? Como é que tá? Tá conseguindo entender? Sol, Paty, Noélia. Maravilha, Giovana, obrigado. Gente, vai falando se faz sentido pra vocês. Show. Olha, sofre muito com isso, gente, com a criação de conteúdo. Mas ontem eu tive um bate-papo ali com a Paty e ela viu que um story simples que ela postou, ela já consegue gerar conteúdo, ela já voltou depois da nossa conversa e até reformulou ali os stories, incrementou os stories. E eu consigo te mostrar que realmente, não é, Paty, você é prova viva. Eu consigo te mostrar que realmente a criação de conteúdo é uma coisa leve, é uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa que o que a gente faz vira conteúdo, tá? Então é isso aqui, essa é a minha missão aqui, facilitar pra vocês essa criação de conteúdo, tá?
E partindo disso, a gente não cria somente, lá, a Paty tá concordando que falando que é verdade, a gente não cria somente o conteúdo, né? Mas a gente cria a nossa headline, a gente cria que é o título, a gente cria a nossa legenda, né? E não só o conteúdo de feed, como posts, carrossel ou fixo e reels, como também os nossos de stories, né? Isso mesmo, Noelle, é bem isso mesmo. O vídeo de 7 cabeças, né? Que aparece pra gente, mas essa é a minha missão, facilitar esse digital pra nós, empreendedores da saúde. E vocês vão ver, a Paty já viu ali, ó, foi muito bom, deu super certo. Olha só que bacana, gente. A Rosa falando, eu tenho vergonha de me expor. Percebi, a Paty, percebi que surgiu o efeito. E até comentário de outras pessoas, viu só, gente, como conteúdo certeiro do método selo dá muito certo. Isso é assertivo, é uma forma muito fácil do dia a dia para você já se conectar com a sua audiência. E, gente, uma coisa que eu sempre falo com minhas mentoradas, com as minhas alunas, não vamos ter um perfil namastê, né? Um perfil só de inspiração, né? Não vamos ter um perfil assim, e não vamos ter um perfil que só traz afirmações, que só traz remix, né, que tá muito na moda, de outros, inclusive outros concorrentes, né, outros profissionais. Vamos nos expor, é isso que os nossos clientes esperam da gente. Então, por isso a criação de conteúdo é baseada no seu dia a dia, terapeuta. É isso que o método Selo traz, a criação de conteúdo baseada no seu dia a dia. É o terapeuta, que é o dono do perfil, é que vai criar o conteúdo de forma prática, fácil, tranquila, e vai gerar conexão, que a Paty tá falando aqui, que já surgiu o efeito. E comentários, olha só, já começou a ter engajamento. Então, uma simples alteração ali, através desse método, já traz, inclusive, engajamento, tá bom? Porque muitas vezes vocês reclamam pra mim, mas ninguém me responde, ninguém me fala, já começa a melhorar isso daí, tá? Vamos seguir, gente. Eu tô olhando pra cá porque eu tô com o Instagram aberto também, caso aconteça alguma coisa, viu, gente? Vamos lá. Então eu vou trazer aqui papel e caneta na mão. Boa noite pra quem tá chegando. Papel e caneta na mão. Eu vou começar a dar 10 estratégias pra vocês verem que é na criação do dia a dia. Eu vou exemplificando aqui. Essa live não vai ficar gravada, tá bom? Só vai fazer parte da mais pra frente. Então, quem quiser anotar, gente, já anota aí. A primeira estratégia que eu sempre dou para minhas alunas, para minhas mentoradas, dá muito certo, é criar uma rotina de manhã, né? Então, um ritual da manhã. Então, o que acontece? A hora que você for tomar o seu café, se for tomar o seu chá, a hora que você parar ali pra se alimentar, ou pra você fazer alguma atividade que você costuma fazer de manhã, eu tenho mentoradas que elas fazem meditação, né? Então, ali todo dia elas colocam ali se meditando. E é nesse exato momento, o que você pode fazer? Você pode mostrar o interessante aqui é você sempre conectar o que você está fazendo com o seu cliente, né? O seu seguidor. Você tem sempre que ver o seu seguidor como o seu cliente. Então, você conecta esse momento com uma frase inspiracional, uma frase motivacional. Ou você pode muito bem colocar ali que você está praticando o seu autocuidado, né? Eu mesma gosto muito, muito mesmo de acordar mais cedo do que o pessoal aqui na casa para poder ter um momento meu. Então, é um autocuidado, né? Então, você pode trazer essa informação, não é simplesmente postar uma xícara de café ou postar aqueles stories prontos de café ou chá, independente. A questão não é o que você tá mostrando, é o que você tá mostrando, com o que você tá falando, com o que você quer parecer, né? Transparecer pro seu seguidor. Então, isso é muito importante. Então, aqui como ideias, você pode trazer uma frase, sim, de um filósofo, uma frase sua, uma frase, de repente, que você ouviu, que é muito importante, que faz muito sentido, ou inclusive um autocuidado, né? E já solicitar ali o engajamento, né? E você pratica esse autocuidado, você tem esse costume de ter um tempo só com você, né? Então, ali como terapeuta, né? A maioria aqui é terapeuta, a gente traz o nosso conteúdo já no nosso café da manhã, já no nosso primeiro momento, tá? Então, isso é muito importante, já começar essa conexão ali nessa criação de conteúdo, tá? Segunda dica, vamos lá. Segunda estratégia, dica de autocuidado. Então, muitas vezes vocês fazem ali uma rotina de maquiagem ou de cuidado da pele, ou de exercício físico, vocês também podem incluir isso na sua rotina, sempre conectando isso ao seu tema, lembra? Cliente, tema e seu posicionamento. Então, você pode muito bem ligar isso e trazer, ali muitas pessoas estão em depressão, as pessoas não querem nem levantar da cama, né? Então, quando você aparece ali fazendo uma atividade física, porque não é fácil, não é todo mundo que gosta, você acaba fortalecendo, você acaba inspirando. Então, não é bem uma frase motivacional, entende? Mas é um conteúdo que o seu seguidor ele precisa, né? Não, às vezes não todos os seguidores, mas alguns seguidores vão precisar e eles vão se conectar com você. Então, essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia é reflexões diárias. A gente publique uma foto num pôr do sol ou num parque, tomando um sorvete, não importa, tá? Mas traga uma reflexão. No nosso perfil, o mais importante é a gente transparecer a gente mesmo, né? A gente parar de ficar imitando e copiando as outras pessoas. É isso que o método Selo traz, né? Das siglas é a singularidade que você vai trabalhar ali na sua criação de conteúdo, porque você é a única. Então, a hora que você faz, aqui são ideias que você vai adaptar pro seu jeito, lembra? Pro seu posicionamento, tá? Pro jeito que você se comporta, o jeito que você... Eu tenho aqui as mentoradas, muitas falantes e umas que quase não falam. Então, você vai adaptar isso pro seu jeito, porque é esse público que você quer atender. Olha só, pensa comigo. Se você se comporta de um jeito que você não é, você vai atrair clientes que não vão te deixar confortável na hora do atendimento. Na hora que a gente tá com a agenda vazia, a gente fala, quero atender qualquer um. Mas não é muito melhor você usar a internet, que você tá atendendo, tá conquistando o mundo, trazer pessoas que são parecidas com você? E é isso que o método te ensina, você trazer pessoas que são parecidas com você. Então, por isso, ser tão transparente e por isso ser você mesma no perfil, sem ficar fazendo tanto remix, sem ficar
repostando imagens ali inspiracionais, mas no sentido de desenho, ou de cópia, ou alguma coisa assim, é tão importante. Afinal, a pessoa vai colocar a vida dela ali exposta pra você no atendimento, né? Muitas vezes vai lembrar de situações que nem lembrava e vai se expor ali no atendimento. Então, quanto mais ela te conhecer, mais ela vai se conectar, mais ela vai confiar em você. Então, essa estratégia de reflexões diárias aqui é muito importante para que você compartilhe ali uma reflexão de gratidão, de superação, de aceitação. Isso é muito importante. Mas sempre tentar trazer o seu conteúdo, a sua palavra. Ó, a Sol tá falando assim, eu nunca fiz remix, mas não sei me posicionar. Vamos aprender na mentoria. Mentoria tá aí pra isso, gente. A terceira semana é a criação de conteúdo. Então, a primeira semana a gente tá estudando sobre a persona, que é o seu cliente. A segunda semana é sobre o seu posicionamento, que é a semana que nós vamos entrar. E na terceira semana é a criação de conteúdo. E aí tem a quarta semana também, que é a pura prática. Então, não tem como. Vai aprender, não fique preocupado. Mas já vai anotando essas estratégias, já vai tentando colocar em prática, porque uma ou outra você vai acertar, uma ou outra você vai errar, mas não tem problema. O importante é você colocar ali o máximo possível de você, do seu jeito. Tá? Só ainda mais, né, assim, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito mais quietinha no canto dela, né, mais extremos, do seu jeito. É isso que eu bato sempre na tecla, tá? Método seu, do seu jeito, tá? A quarta estratégia, gente, é as histórias de superar desafios. Olha só que bacana. Você pode trazer uma situação que você, não precisa ser atual, né, mas uma situação que você superou um desafio. Né, uma história que eu trago, que já faz muito sentido. Vocês têm, gente, história de superação aí pra poder estudar, pra poder trabalhar? Vocês têm história de superação? Vocês poderiam compartilhar lá no perfil de vocês? Às vezes eu pergunto isso e o pessoal fica, acho que não tem nada a ver. Olha só, uma história que conecta muito, que eu sempre coloco aí nas minhas palestras e na minha mentoria, que eu exponho, né? Eu fiz odontologia, né? E eu estudava muito longe, né? Não sei se vocês conhecem, eu morava em São Paulo, eu estudava em Osasco, morava em Osasco e estudava em Santa Amaro. Eu pegava a Marginal Pinheiros completa. E já na primeira semana de faculdade, eu estudava à noite, e era muito tarde, né, que eu saía da faculdade, e na primeira semana os professores estenderam a aula. Quando eu cheguei na estação de trem, a estação de trem estava fechada. Gente, pensa num perrengue que eu passei, porque eu tava sozinha, porque todo mundo, né, tinha seus carros, e aí era muito distante a faculdade, então tinha pessoas que moravam perto, tinha pessoas que moravam longe, então assim, cada um foi pro seu lado, e eu fiquei sozinha na porta, porque a minha carona me deixou próximo, né, à estação, então a carona não viu que a estação tá fechada, nem eu, e aí a pessoa foi embora e eu fiquei ali. E aí eu liguei pro meu pai, não atendia, minha mãe, então até que por fim, um colega também de classe que tava ali, o pai foi buscar a gente. E aí quando eu trago essa história de superação, as pessoas se conectam comigo. Só que tem tudo a ver, é uma história de superação da minha faculdade de odontologia. Ou quando eu conto que eu fazia trufas na parte da manhã, vendia na porta da escola na parte da tarde, pra poder estudar à noite, porque meu pai pagava a faculdade, mas o resto tudo eu que bancava. Então essas histórias de superação, elas vão conectando, porque as pessoas falam, nossa, gente, não foi fácil a vida da Raíssa, não foi fácil a vida da Sol, da Paty, não foi fácil. Então, que nem a Paty tá falando aqui, né, perguntando, a história que você recomenda postar por escrito ou Reels. Gente, vocês têm que tentar todos os formatos. Na verdade, o bacana do conteúdo é você fazer aquele conteúdo em todos os formatos, porque ele pode dar muito bom em carrossel, ele pode dar muito bom em Reels, porque cada perfil de pessoa, ele gosta de um tipo de conteúdo. Então você vai ter seguidor que gosta mais de Reels, tem seguidor que gosta mais de Stories, entende? É uma história, por exemplo, de superação, que é importante você deixar ali no destaque do seu perfil, né? Porque as pessoas vão se conectar, vão te conhecer. Então isso é muito importante. Tem sido desafiador, mas estou enfrentando porque só assim vou vencer a vergonha. É mesmo, gente, ninguém vai pagar a conta de vocês. E ontem a gente conversou muito sobre isso, gente. Não é sobre profissão, é sobre propósito, né? Eu acredito muito nesse propósito que eu tenho. Então não é sobre profissão, né? Não é sobre só ganhar dinheiro. É claro que o dinheiro, ele vai viabilizar eu abençoar mais vidas e eu chegar a mais lugares, é óbvio, né? É sobre missão. Então, eu penso nisso e enfrento a cara e a coragem. E venho fazer live pra vocês. Aqui na Irlanda agora são 23 e 21, minha família tá toda dormindo e a gente vai assim mesmo, né? E parente curtindo a live, e parente conversando, e assim mesmo, né? Mas o meu propósito, eu que vou dar conta dos meus talentos, né? E vocês vão dar conta dos talentos de vocês. Então é isso que vocês têm que pensar. Tampa aqui o número de seguidores, de stories, e ó, vai embora, né? É importante a gente receber aquele feedback que ontem a Paty me deu, e que tantas outras de vocês mesmo, a Noélia mesmo que tá aqui, a Noélia, né, na nossa reunião estratégica, a Noélia falou, olha, eu escuto Deus falando através de você. Então, assim, é isso, gente, é questão de propósito. Nós estamos aqui pra tratar vidas, é muito além de nós. Então, segue em frente, pai, segue em frente, meninas, vambora. Vamos lá, gente. A próxima dica estratégica aqui, que é dica também, tá, gente? A estratégia é a 5. Dicas para enfrentar o estresse. Aqui, gente, tá como estresse, mas você pode adaptar para qualquer tema que você vai falar. Sobre problemas de casais, né, terapia infantil, qualquer tema, tá? Mas como seria, né? Grava um vídeo curto que você vai ali explicar algumas técnicas de gerenciamento de estresse, por exemplo, ou de autoestima. Tem uma mentorada minha que fala sobre autoestima, não sei se ela já chegou. Sobre autoestima, né? Não tem problema, por exemplo, pode ser ali meio que uma auto-meditação, com ali um treinamento de respiração, um alongamento, ou um conselho rápido, não tem problema. Então, é um momento ali que você parou, você pode fazer isso em Reels, pode fazer isso em Stories, e aqui que eu falei, vocês podem intercalar, e isso dá muito certo, porque muitas vezes aquele conteúdo vai chegar para aquela pessoa no momento que ela tá precisando, né? Igual quando eu tô falando com vocês, às vezes eu mando um áudio pra vocês, eu falo alguma coisa, vocês falam, nossa, eu tava precisando ver isso hoje, né? Então não precisa ser de estresse, gente, pode ser de ansiedade, pode ser de autoestima, pode ser de todos os temas que vocês vão falar, e você mesmo pode falar vários temas. Vai fazendo, não tem problema. Tá? É importante trazer dicas práticas, sabe? Ali de como uma pessoa pode enfrentar, porque de repente ela vai estar passando por aquele momento. Sexta estratégia, livros e recursos favoritos. Gente, eu gosto muito desse.
porque tanto os livros quanto o tema de aula, que daqui a pouco a gente vai falar, é muito comum, né? A gente estuda bastante aqui, nós terapeutas, a gente estudar um livro, ou ler um livro secular, alguma coisa assim, e postar ali que você tá lendo e tal. Porque todo mundo pensa, né? E é muito dito isso no mundo digital, você precisa mostrar que você tá estudando, né? E é verdade, gente, realmente é verdade isso. Mas quando você pega uma estratégia dessa sobre um livro e um recurso favorito, você esmiuça esse conteúdo. Como, por exemplo, você pode pegar. Eu tô sempre lendo livros, né? Agora, hoje, aqui perto de mim tem a Bíblia Infantil do meu filho. Mas você pode pegar um livro e você pode não só mostrar que você tá lendo aquele livro, né? Mas o que você tá aprendendo com aquele livro? Qual foi o insight que você teve com aquele livro? O que aquele livro tem a ver com aquela pessoa que está te assistindo? Entende, né? Te assistindo stories ou te lendo ali. E você pode fazer isso, gente, inclusive, em formato carrossel. É só você saber, depende muito do conteúdo, mas é só você saber adaptar isso pro seu tema. E isso pode ser livros, pode ser algum curso, não importa. Tá? Ainda mais termos técnicos, né? Às vezes a gente posta muito termos técnicos. E isso é muito importante, né? A gente trazer pra vida da pessoa. Como a pessoa pode usufruir. Lembra que ela tá ali pra se entreter, pra ter mais conhecimento? Então, como ela pode usufruir daquele conteúdo que a gente tá criando? Porque senão foi um conteúdo muito chato. E daí que você tá estudando pra ela? Faz o que você tá estudando. Ela nem é sua cliente ainda, nem sabe se vai ser, entende? Então é muito importante ter esse link, né? Trazer essa ligação aqui, tá bom? É muito, muito importante. Agora, é claro que você, mostrando que você estuda, lógico que você é uma profissional qualificada, que você se preocupa com isso, isso tem tudo a ver, gente. É igual você abrir uma caixinha de pergunta sem simplesmente trazer o tema, né? Em questão ali, sem conversar. Você pode até abrir a caixinha, mas depois voltar pra conversar, ou abrir o assunto e depois colocar a caixinha, então não importa. Mas é simplesmente começar a fazer perguntas, né? E por que você tá mostrando aquilo? É sempre esse motivo, entende? Qual é o objetivo do negócio? A 7ª estratégia, gente, cenas de consultório. Eu sei que a gente muito, né, não atende ali no presencial, mas se você tem um consultório, ou se você não tem, se você atende no digital, mas você tem um espaço, né, você tem ali um fundo, você tem uma mesa, né, pode tirar foto daquele momento, você pode trazer também uma reflexão, você pode colocar ali que você está se preparando para um atendimento, se de repente você tem algum ritual, ou eu tenho uma mentorada que ela repassa, né, o que foi falado na sessão anterior, antes dessa primeira sessão, dessa sessão nova. Ela faz isso e uma das orientações que eu dei foi essa: você pode demonstrar isso, né, você pode demonstrar pro cliente, para ele ver, poxa vida, olha só, antes de me recepcionar, ela está revendo a minha história. Não é que ela tá vendo ali porque ela não lembra, não, ela tá revisando, né, é um cuidado. Então você entende que não é mostrar o consultório só para mostrar, tanto físico quanto online, você tá se preparando. Existe um cuidado ali de você como profissional pro seu cliente. Então isso é muito importante, muito, muito importante. Outra, gente, perguntas e respostas. Isso é clássico, né? Tem muito conteúdo assim, mas é muito interessante, por exemplo, você fazer uma série de vídeos curtos respondendo as suas perguntas e respostas. Então, perguntas e respostas que você recebe dos seus pacientes, na sua caixinha mesmo de perguntas e no próprio direct, tá? Inclusive, já dando uma outra orientação, isso pode virar um destaque. Então, se você atende online presencial, o que é TCC, né? Tem tantas siglas que a gente pode responder. E uma dica ouro aqui, gente. Ninguém responde a minha caixinha de perguntas. Responde você. O que você quer que as pessoas perguntem? Porque o que você quer explicar? O que você quer falar naquele momento? Faça você a pergunta. Não tem problema nenhum, tá? Direcione ali. Vocês já viram que quando tem uma fila, as pessoas param também? Tipo, é normal, né? É repetição de padrão, né? Então as pessoas têm uma pessoa na parada e ela para, nem sabe direito o que ela meio que dá uma paradinha. E isso é repetição de padrão, e isso acontece também na internet. Então quando as pessoas veem que você abre sempre uma caixinha de perguntas, que você responde uma caixinha de pergunta e que tem ali perguntas, ela se sente mais à vontade também de perguntar. Porque muitas vezes a gente tem que pensar no lado contrário também. A pessoa tem com vergonha de se expor, a pessoa tá com vergonha de colocar um problema dela ali, ela tá com vergonha de o que você vai pensar dela, né? Então, na hora que você começa ali ter essa dinâmica de responder caixinha de pergunta, mesmo que foi feita a pergunta pra você, isso funciona muito bem. Então aqui tá a 8ª dica, tá? A orientação. A 9ª é momentos de inspiração. Gente, grave um vídeo ou uma foto. Não gosto. Tira uma foto. Essa semana, não sei se vocês viram, eu passei na terça-feira em família e coloquei ali uma foto da minha família, coloquei ali uma foto no lago, que eu gosto muito aqui, e coloquei uma reflexão, e coloquei ali que a criação de conteúdo, né, minha criação de conteúdo já estava toda agendada e tal, e perguntei pra minha audiência se eles fazem isso também, se eles têm esse cuidado. Então entende que até o meu dia a dia, de passear com minha família, ela vira conteúdo. Eu não tô só postando uma foto pra postar, não, eu tô aproveitando, mostrando, olha, tá vendo? Eu estou curtindo com a minha família em plena terça-feira, porque o meu conteúdo já tá agendado, porque o meu calendário já tá pronto, porque já tá tudo certo no Trello, né, não sei se vocês conhecem o Trello, um organizador, então assim, tá tudo certo. Então entende que tem tudo a ver com o meu conteúdo? E você também pode fazer isso. Alguma situação que acontece ali ao longo do seu dia, você pode trazer ali uma foto ou um vídeo, não necessariamente seu, porque eu sei que vocês têm muita vergonha ainda, mas você pode filmar alguma coisa, você pode narrar, né, falar o que tá acontecendo. Então isso é muito importante, muito interessante e muito válido. Antes da última estratégia, eu quero falar uma chave aqui pra vocês, que é o seguinte, gente. Hoje eu tava no Facebook. Olha só como tudo vira conteúdo, é só vocês ficarem espertos. Hoje eu tava no Facebook, tava nos stories, e passando ali nos stories, tava no Facebook, de repente eu caí no stories da Boa Forma. E aí tinha uma mulher meio seminua, assim, de costa e tal, mas meio seminua, então aquilo chama a atenção de qualquer pessoa, né? E aí eu parei pra ver, até porque eu não reconhecia a pessoa. E aí é uma tal de... Deixa eu até ver o nome dela aqui, gente. Marina Sena. Nem sei quem é, a gente conheceu hoje, muito prazer. E aí, eu sei que ela tava ali, mas aí eu comecei a ver quem que era, porque realmente eu fiquei curiosa, nossa, quem que é, eu nunca vi, né, tal. Vocês sabem que eu moro fora da Irlanda, eu realmente não acompanho muita coisa do Brasil em questão de matéria. E aí, acho que no segundo ou terceiro stories,
Pelo que eu entendi, bem-vinda, Leila. Pelo que eu entendi, ela é uma cantora muito famosa, cantou ali no Lollapalooza e tal, tá bombando aí, né? E aí, o que aconteceu? Ela tava ali contando a história, nos stories tava contando algumas coisas sobre ela, e aí tem um stories que tá bem assim, deixa eu até abrir aqui pra eu ler. Vai falando várias coisas e coloca lá. A terapia, entre parênteses, me fez ter um poder tão grande sobre o que eu conheço de mim, que poucas coisas abalam minha autoestima. Ela tava falando sobre a beleza dela, porque ela é muito bonita, mas ela não é um padrão de beleza Gisele Bündchen. Então ela tava falando que ela tá trabalhando, ela já trabalhou essa internalização dela em relação à beleza dela. E tá aqui, ó, entre parênteses, a terapia. Olha só, gente, dá ou não dá um bom conteúdo pra vocês escreverem sobre isso? Pra contar stories, pra vocês contarem, ao fazer algum post mesmo, ou carrossel, ou post fixo, independente, um Reels. Então aqui, uma chave que eu quero deixar pra vocês. Gente, tá fazendo sentido? Deu pra pegar essa chave? Eu já vou terminar, mas deu pra pegar? Como é que tá aí? Estão tendo insights? Responde aí, meninada, mulherada, terapeutas conectadas. Como é que tá? Paty, Leila, Noélia, tá dando pra pegar? Então, olha só, esse tipo de conteúdo, eu chamo ele de... Ai, que bom, Paty, fico feliz. Esse tipo de conteúdo que eu tô explicando pra vocês, essa estratégia bônus aqui, era uma estratégia que eu chamo ela de pauta quente. Então é você pegar o cometa que tá passando, segurar no rabo dele e ir junto, tá? Por quê? Porque é um assunto em alta. É um assunto que eu não conheço, mas a pessoa que eu tô falando, de repente, conhece. Às vezes eu falo com terapia, faço terapia pra filhos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que ver realmente o que faz sentido pra você, tá? Mas, gente, vale ou não vale um conteúdo? Aí vocês viram pra mim e falaram assim, eu não tenho ideia de conteúdo. Gente, eu tava passando ali no Facebook e caí no perfil da boa forma, entende? E aí, esse tema pauta quente, olha, tudo bom? Bem-vinda, designer de unhas. Uma cliente minha antiga. O que acontece? Esse tema de pauta quente, por exemplo, lembra que tava todo mundo falando do filme da Barbie? O que você podia falar sobre isso? Sobre o comportamento da Barbie, trazer um perfil, né? Traçar ali um perfil de comportamento ou de temperamento ali dos personagens. Olha só que bacana. Então isso é você usar a pauta quente. Então, gente, vocês têm que estar abertos, vocês têm que entender. Lembra que no início da live eu falei que tudo vira conteúdo? Então é estar de antenas ligadas para que tudo vire conteúdo, tá? Agora, claro, você vai pegar a foto dessa moça seminua e postar no seu Instagram, né? Mas você pode trazer, colocar lá, criar uma headline, né? Um título chamativo através do método selo, né? Colocar bem chamativo, para captar a atenção ali de tantos posts, né? Captar a atenção ali e do seu seguidor e trazer ali o que você quer comunicar. Então, gente, pauta quente dá muito a pena, vale muito a pena. Agora vocês têm que adaptar para o nicho de vocês. Não tô falando para vocês irem postando qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é questão de Copa. De repente não vai postar sobre a Copa, mas você pode acontecer alguma coisa com algum jogador e nós estamos em meio à Copa. Então por que não falar daquele jogador? Gente, não tô falando pra vocês falarem mal, não é isso que eu tô falando. Mas usar dessa estratégia de pauta quente, porque isso vira conteúdo. E vira conteúdo compartilhável muitas vezes, gera muito engajamento. Então fiquem espertos com esse tipo de conteúdo. Aqui, gente, uma chave muito boa que eu tô passando pra vocês. E a última estratégia é a celebração de pequenas vitórias. Gente, olha que eu falo pra vocês, gente, precisa gerar conexão, gente, precisa se expor. Vocês podem demonstrar superação de pequenas vitórias. Vocês que estão se formando, vocês que estão atendendo os primeiros clientes, vocês que estão comprando ali a sua mesinha no seu computador para poder atender o seu cliente. Gente, são pequenas superações. Tô falando de material, por exemplo, né? Mas que mostra, que conecta com a sua audiência. E que tem tudo a ver com ela, né? A hora que você compra, eu comprei um teclado, que é o Wi-Fi, eu tô pedindo que tem embaixo aqui do suporte. A hora que eu mostro isso nos stories, eu falo, nossa, cara, olha só que bacana. A Raíssa, ela é estrategista, ela cria conteúdo, ela cria calendário, ela gerencia as redes sociais, olha só, ela tá investindo em luz, ela tá investindo em teclado, olha que bacana. Então são pequenas superações, e não só isso, gente, mas como vocês, né, usando ali o perfil de vocês, terapeutas, né, gente, utilizem das superações ali do dia a dia de vocês, compartilhem o sucesso, a conquista, de repente, de um cliente, não precisa falar o nome, mas vocês podem associar aos princípios de resiliência, de comportamento pessoal, alguma dificuldade que você tinha, que você não né, você conseguiu ali superar. Gente, isso pode ser atividade física, isso pode ser beber água. Eu sou péssima pra beber água, vocês estão bebendo o que eu tô falando? Sou péssima pra beber água. Então não importa, mas essas superações, então tanto vitórias físicas, né, de conquistas físicas, quanto emocionais, quanto de se superar mesmo. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas. 1% a cada dia, no final do mês são 30%, que é muito mais do que o mês passado. Não é verdade? Então, é isso que é importante vocês mostrarem, porque vocês vão mostrar que vocês também são de carne e osso, que vocês também têm superação para enfrentar. Isso tudo, além de criar conexão, isso tudo mostra que você é humana. E você vai atender aquela pessoa, né? Ela pode ser atendida por você, porque você é humana. Porque ela vai saber entender, a pessoa vai pensar que ela vai saber me entender, porque ela também ela também tem ali as dificuldades dela. Então, isso traz muita conexão, gente. Então, essas são as 10 estratégias que eu queria trazer para vocês. Agora, gente, eu sei que tá todo mundo no digital, marketing digital fazendo, como diz a Noélia aqui, criação de conteúdo, Raíssa, é o bicho de 7 cabeças. As mentoradas me falam isso todos os dias. As meninas do desafio também me falavam todos os dias. A criação de conteúdo realmente é um bicho de 7 cabeças, mas eu tô aqui com a minha missão de facilitar essa criação de conteúdo pra vocês.